Se você vê jornal ou assiste vídeos no YouTube, já ouviu falar alguma vez na vida sobre furacões, tufões, ciclones e tornados. Mas afinal, qual é a diferença entre eles? Por que tantos nomes? Isso é o que eu vou te explicar neste vídeo. Esse é o seu canal Ninguém Me Disse, o seu canal de curiosidades e fatos históricos, onde eu te conto coisas que ninguém te disse antes. Quando ouvimos falar de furacão, tufão, ciclone e tornados, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são a destruição que eles causam. Apesar de serem fenômenos da natureza, eles quase sempre vêm acompanhados de grande devastação. O que todos eles têm em comum é que são movimentos de ar na atmosfera, que produzem ventos de grande velocidade e espetaculares. Mas eles também possuem algumas diferenças que os fazem ter nomenclaturas diferentes. Mas para você entender a diferença entre furacão e tufão, primeiro você precisa entender a diferença entre tornado e ciclone. Pode até não parecer, mas o ciclone e o tornado possuem sim diferenças entre si. O tornado é um movimento de ar giratório. Ele ocorre em uma área menor e mais localizada. Com isso, o seu grau de destruição fica concentrado em uma área mais restrita, e a sua formação é bem mais visível do que a do ciclone. O tornado é formado a partir de grandes nuvens de tempestades, conhecidas como supercélulas, que surgem a partir da diferença de pressão atmosférica. Quando duas massas de ar, uma fria e seca e outra úmida e quente, se encontram formando grandes nuvens. Eles podem surgir em qualquer hora do dia, mas são mais comuns ao fim da tarde. Aliás, o tornado só recebe esse nome a partir do momento em que o funil toca o solo. Um tornado pode variar sua velocidade de 100 a 500 km por hora, e o seu diâmetro pode ir de 100 metros a impressionantes 2 km de largura. Existe uma escala que mede a força de um tornado. Ela vai de F0 a F5, sendo o F0 o mais fraco e o F5 o mais extremo. O F5 é um tornado bem mais difícil de ocorrer, porém, quando ele ocorre, é capaz de retirar até mesmo carros do chão. O ciclone também é um movimento giratório de ar, mas diferente do tornado, o ciclone ocorre em uma área bem maior. Eles são geralmente formados em oceanos, mas também podem ocorrer no continente. Uma curiosidade é que os ciclones giram no sentido horário no hemisfério sul do planeta e no sentido anti-horário no hemisfério norte do planeta. Suas velocidades podem passar até dos 300 km por hora, e eles podem durar vários dias. Os ciclones podem ser divididos em algumas categorias, sendo as duas principais o ciclone tropical, que é formado nos trópicos devido à temperatura elevada do mar, e o ciclone extratropical, que se forma fora dos trópicos e é causado principalmente pela diferença extrema entre temperaturas. Como eu disse, a principal diferença entre o tornado e o ciclone é a sua visualização, basicamente. Sendo que um tornado, por ser bem menor, é de fácil visualização, você vê ele se formando. Enquanto o ciclone só é visto através do satélite, pois ele é muito grande e não se vê ele a olho nu, você só o sente. Quem está dentro de um ciclone sente apenas os efeitos da extrema tempestade que ele provoca. Agora que você já entendeu a diferença entre tornado e ciclone, vamos falar de tufões e furacões. Os dois são subtipos de ciclones tropicais. As suas diferenças se dão pela sua localização geográfica e a sua intensidade. Portanto, tanto o furacão quanto o tufão são redemoinhos atmosféricos que giram em torno de um centro de baixa pressão atmosférica. Esse fenômeno recebe o nome de furacão quando ocorre no norte do Oceano Atlântico, no Mar do Caribe, no Golfo do México e no Oceano Pacífico nas áreas próximas à costa da América do Norte. O furacão é formado por enormes faixas circulares de nuvens que giram ao redor de um olho, como é chamado o centro da tempestade. Este centro da tempestade pode chegar a ter 35 km de largura. No olho do furacão, os ventos são bem mais brandos, e quanto mais próximo da borda você vai chegando, maior é a velocidade, podendo chegar a 360 km por hora. O furacão é a tempestade mais violenta de todas. Dura vários dias e pode ter até 1.500 km de extensão. Assim como o furacão,
O tufão também é um fenômeno caracterizado por ser uma tempestade tropical, um ciclone tropical. No entanto, a diferença básica entre os dois é o local onde ocorre. No caso do tufão, ele recebe esse nome quando ocorre no Oceano Pacífico Noroeste, mais precisamente nas regiões da Ásia, principalmente ao sul da Ásia, e na porção ocidental do Oceano Índico, sendo bastante comum no Japão, na China e Filipinas. Como eu disse, ele pode ser tão destrutivo quanto o furacão, sendo a única diferença a região em que ele ocorre. Se você gosta de vídeos de curiosidades como esse, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e comente aí se você já sabia a diferença entre tufão, furacão, ciclone e tornado. Esse é o Ninguém Me Disse, o seu canal de curiosidades e histórias.